Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre umas características típicas da arte sacra bizantina. Por exemplo, a anatomia e a arquitetura. Os iconógrafos, eles não se preocupam muito com a proporção e a exatidão das medidas ou formas. Colocam-se portas e janelas em lugares estranhos e quanto à dimensão geralmente são inutilizáveis. Os interiores têm apenas algumas indicações de paredes, uma cortina estirada no fundo é sinal de ambiente interior. E simboliza o véu que ocultava o Santo dos Santos do Antigo Testamento e que agora é aberto para revelar a mensagem cristã ao mundo. Thomas Callas apresenta uma explicação bem interessante referente à arquitetura e à anatomia. Ele fala assim: talvez as edificações apresentadas nos íconos sejam elementos não naturalistas, mas óbvios. Ajudam a mostrar que determinados acontecimentos em seu alcance não estão confinados a um momento histórico preciso, mas sim pertencem ao mundo dos espíritos. Nos íconos bizantinos, os edifícios são pitorescos, de interpretação livre, com elementos tirados da arquitetura grega e ornamentos antigos posteriores. São pintados como tela de fundo e, ao mesmo tempo, a cena acontece no interior, as figuras ficam à frente desse plano de fundo. Não existe uma preocupação com o realismo e com a fidelidade da reprodução da natureza. Há montanhas, por exemplo. As montanhas e a vegetação nos ícones são usadas como acessório de fundo e fazem parte de um plano cósmico. As montanhas são símbolos antigos de lugar onde a presença de Deus se manifesta. Seus contornos e o seu desenho e o padrão de luz das encostas são representados como se estivessem inclinados para o santo, em sinal de respeito, o que significa que até a matéria criada foi transformada pela santa presença. As árvores e a vegetação também reconhecem essa presença, inclinando-se em direção dos santos para a frente e acima, em direção ao reino divino, em alegre louvor. No caso, eu vou dar exemplo, esse aqui é o ícone da Natividade de Jesus Cristo. Eu vou falar sobre a gruta. A gruta, elas são representações típicas também da arte sacra, podendo ser a mesma simbologia da gruta, são portas e janelas que aparecem nos edifícios em lugares totalmente inesperados. Uma gruta é símbolo recorrente nos íconos, principalmente o da natividade, da crucificação, da ressurreição, da descida do Senhor ao limbo e nas cenas da ressurreição de Lázaro. Uma gruta escura, em geral, posta em acentuado contraste com zonas banhadas de claridade. A gruta muitas vezes pode ser representada por janelas ou portas escuras no edifício. Simboliza o cosmo na escuridão que aguarda a revelação divina. O cosmo é o mundo que aguarda a revelação divina. Bem, pessoal, este é o ícone da anunciação do anjo à Virgem Maria. Nós vamos falar agora sobre a dissonometria, que é a diversidade de medidas e proporções ou de orientação em objetos que deveriam ter várias partes iguais. A falta de simetria ou com a desproporção dos elementos arquitetônicos ou em objetos, por exemplo, uma cadeira que deveria ser naturalmente simétrica e que não está simétrica. Então essa dissonometria é interessante. E nesse quadro vocês podem observar que a representação que é da gruta escura aqui aparece muito. Então todas essas portas escuras representam o quê? O mundo, o cosmo, que aguarda a mensagem do divino. E a dissonometria nós observamos aqui, certo? Agora eu vou falar sobre a frontabilidade e a imobilidade. Quanto à frontabilidade, as imagens são representadas quase sempre em posição frontal,
como convém a quem é interpelado pela palavra de Deus. A imobilidade, as figuras dão a impressão de estar congeladas no tempo. E agora o russo Egenervil Tuberkov nos esclarece nos ícones: a imobilidade caracteriza a representação onde não apenas a carne, mas a própria natureza humana fica reduzida ao silêncio. Nela essa mesma natureza viva, não de vida própria, mas de uma vida sobre-humana. Agora eu vou falar, esse aqui é um ícone da entrada de Jesus em Jerusalém. Eu vou falar sobre a isometria, isto é, a uniformidade de altura dos personagens nos ícones compostos. Agora, em relação ao rosto e os olhos. Os rostos geralmente são representados bronzeados, porque não quer reproduzir e exprimir a realidade humana, e sim a espiritual, do homem transfigurado. A expressividade dos olhos, todo ícone exibe olhos grandes, com muita expressão, e são bem penetrantes, que encaram fixamente o observador, como se lhe quisesse ler os sentimentos e os pensamentos. É quase que um desafio para uma pessoa de fé conseguir sustentar semelhante olhar, sem se colocar diante de Deus como alguém que necessita de misericórdia e de perdão. Bem, pessoal, agora eu vou falar sobre a perspectiva e a linha de força. Na arte sacra bizantina, a perspectiva é inversa, é diferente da arte que a gente vê. A gente entende por perspectiva, ela é definida como a projeção de uma superfície bidimensional de um determinado fenômeno tridimensional, procurando a profundidade e o espaço da cena. As linhas de força numa pintura ocidental, que é a mais comum que a gente conhece, ela parte do centro da pintura, da pintura para fora. No caso da iconografia, ela é inversa. O ponto de fuga é fora da imagem, parte de fora da imagem em direção à imagem. Por isso que a gente, quando olha um ícone, a gente percebe que a gente não está vendo uma imagem tridimensional como a gente vê normalmente e dá uma certa inquietude na gente, essa simetria bizantina, que também pode ser chamado. Eu queria deixar claro que essas características marcantes da arte sacra bizantina é tão diferente da nossa arte ocidental, que não é por incompetência nem desconhecimento das proporções e da harmonia que rege o corpo humano e governa o cosmo, que os bizantinos, que eram herdeiros dos gregos e dos romanos, foram exímios arquitetos e engenheiros e artistas. Toda a característica da arte sacra bizantina, que identifica a arte sacra que eu expliquei para vocês agora, é porque nós não estamos, o iconógrafo não está representando o nosso mundo cósmico, que é tridimensional, e sim nós estamos representando um mundo atemporal, que é o mundo espiritual. Por isso que as figuras não estão em tridimensionais.